Vamos lá, pessoal, um vídeo bem rápido. Eu quero mostrar para vocês 3 ações quase de graça que eu acabei de comprar para minha aposentadoria. E toda vez que está em preços atrativos, eu compro mais essas ações. Mas ó, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. E já nesse início de vídeo, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e sem mais conversa, vamos embora para a primeira ação que eu enchi o carrinho nesse mês de março de 2025. Vamos lá. A primeira ação que eu comprei, não poderia escapar essa oportunidade, foi a Petrobras. Está em um preço muito atrativo, R$ 34,20. Se a gente for observar a Petri 4, essa ação já tem uma queda hoje de 1,21%. E no último mês, nós temos uma queda de 7,09%. Caiu agora R$ 34,18. De fato, nós estamos em um preço bastante atrativo, então eu aproveitei e enchi o meu carrinho neste dia. Eu já quero saber de você. Você tem Petrobras em carteira? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E aí, o que é que se deu essa queda? Antes, claro, de eu comprar qualquer ação que está em minha carteira, eu observo por que esta empresa caiu, né? Se perdeu fundamentos, se não perdeu, qual foram os motivos. Então, quando a gente vai analisar a fundo sobre a empresa, percebam que os lucros dessa empresa caíram, né? Mais de 70% em 2024. O mercado, é claro que não gostou dessa situação e as ações da Petrobras acabaram caindo. Outra questão interligada a esse resultado e que fez com que puxasse as cotações da Petrobras para baixo se deu exatamente ao petróleo. Não só a Petrobras, como as demais ações de petróleo caíram forte seguindo a baixa da commodity. Se a gente for observar, o petróleo fecha em queda de mais de 3%. E isso, claro, que estremece as ações petroleiras, porque os investidores ficam preocupados em relação aos planos da OPEP e prosseguir com os aumentos. Então foi exatamente nesse conjunto de notícias que eu decidi encher o meu carrinho de Petrobras. Porque a gente tem que entender o seguinte, as ações da Petrobras, elas tendem a sofrer quedas significativas. Muitas vezes essas quedas são exageradas pelo próprio mercado. Isso pode criar, como nesse momento, uma oportunidade de compra para investidores, é óbvio, que acreditam na recuperação dessa lucratividade e também na própria empresa a longo prazo. Por isso, comprar na baixa aumenta muito o potencial de valorização futura. Então esse é meu pensamento. Notem ainda o seguinte, o alvo dos analistas para a Petrobras traz uma média de R$ 47,24 de preço justo e nos modelos matemáticos R$ 40,33. Sem falar que a Petrobras é uma empresa que tem uma boa saúde financeira. Além disso, eu considero a Petrobras uma boa pagadora de dividendos. Notem que esse yield nos últimos 12 meses é 22,46%. Por esse motivo, olhando como remuneração, eu coloquei a Petrobras, além, claro, de eu acreditar no setor. E aí, veja, surge um questionamento. Esse dividend yield atual da empresa é 22,46%, né? Nesses últimos 12 meses. Alguém pode me perguntar, Beca, após esses resultados de diminuição de lucro, será que não vai impactar diretamente nessa distribuição de dividendos? E aí eu acredito que sim. Na minha opinião, quem esperava a Petrobras para um yield nos próximos 12 meses para cima de 22%, como por exemplo esse médio de 25%, pessoal, acredito que irá diminuir, tudo bem? Mas é claro que ninguém é dono da razão, né? A gente precisa entender os próximos passos da empresa. É apenas uma opinião minha. Entretanto, outro cenário a se considerar é o seguinte, beleza, Beca, suponha que a Petrobras diminua esse yield. O que é que vai acontecer? Será que a empresa vai chegar a um yield abaixo dos 6%? E aqui eu acredito que não, pessoal. Mesmo diminuindo esse yield, que na minha opinião vai acontecer, tá? Mesmo assim, a companhia vai continuar sendo uma excelente pagadora de dividendos, como ela já estava sendo desde 2021. Se diminuir desses 19%, 18%, como ela já apresentou em outros anos, beleza? E ainda falando em dividendos, que é isso que nós observamos quando colocamos uma ação previdenciária na nossa carteira, são as expectativas, né? Como é que o mercado, os analistas observam Petrobras e até gestores estrangeiros, como é que eles estão olhando Petrobras? E essa notícia é bem recente no dia de hoje, dia 6 de março de 2025.
A gestora Janus Henderson fez um levantamento onde a Petrobras retornou à lista das maiores pagadoras de dividendos do mundo, pessoal. Então, a Petrobras, ainda assim, continua sendo uma empresa que remunera muito bem os acionistas. Notem que a estatal brasileira ocupou a 14ª posição mundial em pagamentos de proventos em 2024 e, assim, de forma muito justa, ocupa essa posição. Tudo bem? Então, essa é a minha visão da Petrobras. Continuará pagando bons dividendos. Por esse motivo, eu coloquei Petrobras em carteira. Inclusive, os próximos dividendos ainda está com sua data COIN aberto até o dia 16 de abril de 2025. O pagamento será no dia 20/5, no valor aproximado de 35 centavos por ação. Próximo pagamento no dia 20/6, no valor aproximado também de 35 centavos por ação. Sem falar que é uma empresa que paga por volta de 4 vezes ao ano. Mês de maio, mês de junho, mês de agosto e mês de dezembro. Observando Petrobras em relação ao preço teto de Décio Bazin, o preço máximo estabelecido a ser pago por uma ação com base nos dividendos que a empresa distribuiu, pessoal, preço teto é R$ 126,63, com potencial acima de 270%. Então, quando a gente lembra de remuneração aos acionistas, a Petrobras vem logo em nossa mente, porque é uma empresa que paga bons dividendos. Por isso, eu enchi meu carrinho de Petrobras nesse início de março. Vamos para a segunda ação que eu também comprei muito neste mês de março. Vamos lá. A segunda ação que eu comprei nesse início de mês é a Taesa. No mês de fevereiro, eu também comprei muito Taesa. E também agora no mês de março, no início de março, eu estou enchendo o carrinho de Taesa. É aquela ação que eu tenho em carteira e carrego para longo prazo, aquela ação mais defensiva. Na minha opinião, ter Taesa em carteira como uma empresa que tem previsibilidade e uma boa política de dividendos é blindar a sua carteira de possíveis crises. E já que eu falei de empresas defensivas, percebam o seguinte aqui comigo. Eu vou abrir para vocês aqui o Investe Pro, tá, pessoal? Essa ferramenta que eu sempre utilizo para observar preço justo, para analisar as ações, para observar a saúde financeira das empresas, para fazer também comparação com outras companhias. Se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas aqui a ideia é eu mostrar para vocês essa carteira que a ferramenta nos dá de ações defensivas. Nessas ações defensivas, quando a gente observa o portfólio, olha quem está nesse portfólio. Ó, Taesa, tá? Taesa é ação defensiva, tudo bem? Além disso, Eletrobras, Copel, Sanepar, Neoenergia, ISA Energia, CPFL, todas essas ações, se você observou aqui alguma semelhança entre elas e lembrou do método de investimento BEST, de setores resilientes, do senhor Luiz Bassi, é exatamente essa ideia de carteira defensiva. Inclusive, se a gente for observar a descrição dessa estratégia de investimento, primeiro a gente observa aqui, veja, a classificação de risco mínima. Tem um grande foco e esse foco se dá em ações brasileiras estáveis e pagadoras de dividendos, concentrando-se em setores mais resilientes e ciclos econômicos para garantir retornos consistentes. Tudo bem, pessoal? Entendendo isso, preço justo da empresa, de acordo com 15 modelos matemáticos, é R$ 42,31. Nesses modelos matemáticos é observado fluxo de caixa, assim como outros indicadores, e o preço médio desses 13 analistas é R$ 33,54 nesse preço justo. Então, tanto nos modelos matemáticos quanto o alvo dos analistas, a Taesa está barata. Observando a saúde financeira, uma empresa que tem uma boa saúde financeira. Na parte de referências do setor, como uma empresa lucrativa, a Taesa sai na frente dos seus pares quanto o próprio setor. Inclusive, na métrica de P sobre VPA, está em 1,6 vezes da Taesa. E a relação do preço sobre o lucro da empresa, que é 6,8 vezes, alguém pode olhar para ela e dizer, opa, a Taesa está cara se a gente olhar esses indicadores. Mas será que está mesmo?
mesmo. Percebam o seguinte, observando o histórico. Primeiro, em relação ao preço sobre o lucro. Em todo o histórico, nesse momento, está o menor desde 2020. É o primeiro ponto positivo, que a Taesa está, sim, bem interessante. Outra questão, o preço sobre o valor patrimonial. Nós estamos com o menor indicador desde 2018, indicando mais uma vez que a Taesa está muito atrativa. Inclusive, é uma empresa que tem margem líquida boa, um payout quase de 60%, um ROI interessante de 23,97%, está um pouco alavancada, né, com uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,27%, mas não me assusta, porque é uma empresa que vem investindo muito, que tem vários contratos e ainda tem uma liquidez corrente de 1,42%. Observando Taesa na questão de dividendos, apesar do yield atual ser 8,68%, o yield médio em 5 anos é 10,24%. Então é uma empresa que vem remunerando muito bem os acionistas. Nesses últimos 10 anos, a companhia apresentou o menor yield em 2019, 6,06%. Ainda assim, uma empresa boa pagadora de dividendos. Olhando a Taesa no método de Bazin, o preço teto da Taesa é R$ 63,39, com upside acima de 92%. E ainda na questão de receitas e lucros, se a gente for observar nesses últimos 12 meses, a Taesa apresenta a maior receita de todo esse período, também uma maior lucratividade, comparando ao ano de 2023. Além disso, uma notícia bem interessante para todo investidor, quando a gente observa a Taesa em relação a fluxo de caixa, e claro que vai interferir na nossa vida como investidor da Taesa, é o seguinte, a Taesa recebe aval do ONS para operação Imperatriz e amplia a receita. O que acontece? Com essa ativação, a empresa passará a contar com um incremento na RAP de aproximadamente 12,1 milhões. O que é que vai interferir na sua vida? Perceba o seguinte, a RAP é um indicador relevante para o mercado, né, e para o investidor, pois representa a remuneração que a concessionária recebe pelo serviço de transmissão. Então, com esse novo montante, a Taesa fortalece sua previsibilidade de fluxo de caixa, fator essencial para a atratividade do papel no mercado financeiro. Então, pessoal, a Taesa é aquela empresa feijão com arroz, tá? Você não tem o que inventar aqui, não. É aquela empresa resiliente no setor perene. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu compro e acumulo mais ações da companhia. Vamos agora para a terceira ação que eu também comprei logo nesse início de março. Vejam, a última ação que eu comprei, claro que vai surgir divergências. Algumas pessoas nem investem em saneamento. Eu já quero perguntar para você, você tem alguma empresa de saneamento na sua carteira? Coloca aí nos comentários. Eu sei que muitas pessoas gostam mais de Copasa a Sanepar. Isso eu tenho ciência, tá, pessoal? Porém, eu tenho Sanepar em carteira. Mas Copasa é uma empresa boa também, que remunera bem os acionistas. Eu sei do problema da Sanepar. Na verdade, eu não cito nem como problema, porque mesmo assim eu vejo Sanepar com alto potencial. O que é que eu estou falando? É exatamente da política de dividendos da empresa. Não é nem por conta desse yield aqui, um pouco abaixo dos 6%. Não é nem isso. É exatamente por conta dessa palavrinha aqui, provisionado. A empresa, Sanepar, já tem essa característica de ser uma companhia que anuncia em um ano para pagar no outro. Então, isso, claro, desestimula muitos acionistas. A mim, eu não me desestimulo com Sanepar perante isso, mas claro que eu preferia que a empresa fosse melhor nessa política, né? É uma empresa que paga uma vez ao ano, geralmente no mês de junho. Por que eu compro Sanepar? Porque eu gosto de Sanepar. A primeira questão, que é uma empresa que negocia preços atrativos, abaixo de R$6, com a ação SAPRE 4, você já coloca uma empresa perene na sua carteira. O preço justo da Sanepar é R$ 6,30 e o preço-alvo para a Sanepar, pasmem, mas é R$ 30,50. Exatamente. Esse é o preço justo, observando o Sanepar a toda a conjuntura que a empresa traz. Não é à toa, e por isso eu invisto na companhia, que é uma empresa de excelente saúde financeira. Observando o lucro, tendência de preço, crescimento, fluxo de caixa
e etc. E por que eu estou falando isso? Se a gente for observar a Sanepar na parte de receitas e lucros, é um gráfico incrível, né? Um gráfico lindo. Perceba que eu observei o máximo de tempo. Veja aqui comigo. E é isso que eu busco em empresa. Desde 2009, a Sanepar tem esse gráfico de escadinha, sempre evoluindo, tanto nas receitas quanto no seu lucro líquido. Uma empresa que tem uma margem líquida de 23,42%, se a gente observar comparativos por segmento, ela fica muito mais à frente, enquanto na média comparativa, esse segmento traz um pouco mais de 18%, a Sanepar traz uma excelente margem líquida. Além disso, o ROI da empresa acima também desta média, e na parte de endividamento, na dívida líquida sobre EBITDA, assim como na dívida líquida sobre o patrimônio, a Sanepar apresenta melhores resultados em relação às outras empresas deste comparativo. Na minha opinião, Sanepar também entra como empresa defensiva. Tanto é, se a gente observar nas ações defensivas, exatamente nesse portfólio, nós encontramos, pessoal, Sanepar como a quarta opção nessa carteira de empresas defensivas, essencialmente para quem gosta de proteger o seu patrimônio. Então, essas foram as 3 ações que estão em preços atrativos, na minha opinião, estão muito baratas e que eu enchi o carrinho para a minha carteira pensando a longo prazo. E agora eu quero saber de você. Você investe em alguma dessas empresas? Petrobras, Sanepar, Taesa? Coloca aí nos comentários. E também, pessoal, para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, escreve assim: minha mente é programada para o sucesso. Declara isso. Minha mente é programada para um sucesso. Clica nesse vídeo que eu separei aqui para vocês e a gente se vê lá. Um forte abraço, fica com Deus e fui!